E mudou tudo nas negociações por Tati Castellanos e o jogador pode chegar antes do esperado. Tem a CBF fazendo todo mundo de palhaço e suspendendo o Ramon Abachaebel depois do serviço ter sido completado, e o Flamengo que pela primeira vez eu tô comemorando a data FIFA que pode fazer o time ganhar aí um fôlego para se recolocar nos trilhos. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Mais um jogo muito abaixo do Flamengo. Já são 5 jogos aí em que o Flamengo não consegue atuar bem. Dentro desses últimos 5 jogos teve a vitória contra o Corinthians, eu sei, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo não jogou bem nessa partida. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 3 gols feitos em 5 jogos e o Flamengo tá muito abaixo. Como eu falei na abertura do vídeo, eu tô comemorando essa data FIFA pela primeira vez, que normalmente são as piores semanas possíveis. Na verdade, dessa vez, o fato do Flamengo não jogar é benéfico, na minha opinião, porque é um tempo para o Felipe Luiz tentar ajustar esse monte de coisa, esse monte de problema que tá precisando de ajuste. Além disso, tem um tempo aí que o Flamengo deve focar em renovações e já começa a engatilhar uma contratação que a gente já deu um spoiler aí na abertura e vai falar durante o vídeo. Mas antes vamos falar aqui da agendinha, porque o Flamengo folga hoje e retorna aos treinos para se preparar para o jogo do dia 15 contra o Botafogo, depois da data FIFA. Então tem aí essa semana livre de jogos, podendo treinar bastante e tem muita coisa a melhorar. Vamos começar falando aqui sobre a partida em si, começando com a expulsão do Danilo, que é claro que ele não poderia ter se arriscado tanto, mas eu acho que é uma punição exagerada. Se é um lance desse, e aí a gente tem que botar como exemplo porque tá uma vergonha essa arbitragem no Brasil, se acontece isso com o Palmeiras, você pode ter certeza que o jogador não seria expulso direto e que no mínimo o VAR chamaria dizendo que não concorda. Mas, é claro, e ainda mais quando o VAR do jogo do Flamengo é o Wagner Hillway, você pode ter certeza que ele não vai chamar. Certeza. É um histórico de partidas em que o Flamengo é prejudicado por esse VAR que não tem fim. Fora os árbitros também. Flamengo teve algumas chances de empatar o jogo, a principal delas com o Samuel Lino recebendo ali em profundidade, perdendo o gol. Acho que ele não está bem, tenho certeza disso, tenho consciência disso, mas acho que ele não é o maior dos problemas. Acho que a torcida está focando muito no Samuel Lino e tem que focar em outras coisas, tem que focar em cobrar o Flamengo jogar com centroavante. Tudo bem, jogou com o Pedro ontem, não conseguiu, mas o Pedro não teve nem tempo de fazer nada porque foi substituído logo pelo Cleiton, que entrou ali para suprir a expulsão do Danilo. Agora, considerando que o Flamengo jogou a partida inteira com 1 a menos, não dá nem para dizer que o Flamengo fez uma partida péssima, mas as circunstâncias fizeram com que o jogo fosse muito ruim. O Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras. Agora, se a gente for olhar o outro lado também, o Palmeiras está sendo descaradamente ajudado. Não tem mais o que dizer. A gente fica naquela, nossa, será possível? Supostamente, etc. Mas não dá. Não dá para ficar no supostamente com esse jogo contra o São Paulo, então. O pênalti que o São Paulo tem a favor e abriria 3 a 0 é uma coisa de maluco. O Ramon Abachaebel não dá. É coisa de doido. É coisa de doido. Tá uma coisa assim muito escancarada. Tá ficando feio.
mais do que já era. Eu, se fosse palmeirense, teria vergonha de ter essas vitórias aí, mas é claro que os caras ainda vão querer tirar onda com esses roubos, né? O Wallacian entrou no fim do jogo do Flamengo, 10 minutos de jogo, 11 minutos de jogo, conseguiu ser expulso. Na minha opinião, tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lohan, tem que voltar pro sub-20 para botar a mão na consciência e tentar melhorar. Acho que tem que acontecer isso. Esse é o caminho pro Wallacian. Eu questionava o porquê que ele não entrava. Ele entrou e tá explicado. Muito provavelmente é por isso que ele não estava entrando. Devia estar demonstrando aí uma deficiência nessa parte do psicológico. Porque entrar e fazer o que ele fez, com o Flamengo já com um a menos, ele é expulso em 10 minutos. Enfim... O Flamengo tem essa semana aí 90% do elenco disponível para trabalhar nesses erros, principalmente a parte mental, porque apesar de toda a ajuda que o Palmeiras teve no jogo contra o São Paulo, se a gente for fazer um comparativo, eles estão demonstrando um grande poder de concentração nas partidas, conseguiram virar um jogo difícil, mas a gente retorna aí a falar que o pênalti descarado que não foi dado iria muito provavelmente definir a partida a favor do São Paulo, mas o Ramon Abateabel fez o last dance, né, para fechar o servicinho dele para a CBF e para o Palmeiras. Ele fez essa lambança toda aí no clássico contra o São Paulo e agora foi afastado. A gente vai falar sobre isso já já. Antes disso tem o desempenho recente, como a gente falou, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas do Flamengo, com 3 gols feitos e 4 sofridos. Parada da data FIFA vai dar oportunidade para o Felipe Luiz ajustar para a sequência importante nessa segunda quinzena de outubro. E agora, até que enfim, que é a manchete que saiu quando o Ramon Abateabel é suspenso. Quando eu falo, o pessoal fala que é marcação, que só fala de arbitragem. Agora ele foi suspenso pela CBF. Mas agora é tarde, né? Ele já cumpriu o servicinho dele, já tirou o Flamengo da liderança, botou o Palmeiras lá, com um roubo histórico contra o São Paulo agora. E aí, Ramon Abateabel foi oficialmente afastado pela CBF após cometer erros graves no clássico entre São Paulo e Palmeiras. O profissional passará por treinamento e avaliação interna para saber se poderá voltar a apitar em alto nível. E eu, no mínimo que eu espero aí, é que ele fique fora durante um tempo e perca a chance de atuar na Copa do Mundo do ano que vem. É difícil, é bem difícil. Dona Lila Pereira, todo mundo vai mexer os pauzinhos, vai fazer com que ele esteja na Copa do Mundo do ano que vem. Até porque, quando ele não tá mal intencionado, ele apita jogo de seleção, apita jogo que não envolve brasileiro, ele apita bem, que é uma beleza. Deixa o jogo seguir, não fica picotando igual fez no Flamengo e Cruzeiro. Então... é bem provável que já para o início do ano que vem ele volte. Não, tá tudo certo, ele fez uma reciclagem e ainda vá para a Copa do Mundo. Mas o justo seria fazer ele perder a grana que os juízes ganham quando vão para a Copa do Mundo, porque depois desse roubo que ele cometeu lá contra o São Paulo, é o mínimo que ele merece. Isso se não for banido do futebol. Porque tem árbitro aí, lembra daquele árbitro Vin Diesel? Que parece o Vin Diesel? Ele deixou de dar um pênalti lá em cima do Hendrick, que foi pênalti, uma cotovelada lá que ele tomou, ele nunca mais apita jogo de Série A. Você nunca mais viu o cara. Quando é com o Palmeiras, tudo dá muito certo. As punições e tudo mais. Vamos ver com o senhor Ramon Abateabel se ele vai de fato ficar suspenso. Vamos acompanhar isso aí tudo. Mas saiu a nota da CBF dizendo: a comissão de arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo das partidas Red Bull Bragantino, Grêmio, São Paulo e Palmeiras serão condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades. Vamos ver o que vai dar isso tudo aí. Mudando de assunto, muros da Gávea pichados, BAP e Samuel Lino são alvos da reclamação de torcedores. BAP omisso e Samuel Lino peladeiro, criticando aí o BAP primeiro em relação a esse claro favorecimento ao Palmeiras, com esses bastidores, né, do time paulista serem muito mais fortes, e aí dando essa cutucada aí no BAP por ele, dizendo ele ser omisso, e o Samuel Lino
por conta aí dessas mais atuações recentes, finalizando muito pouco, perdendo gol na cara aí no jogo de ontem, então tem todo esse contorno aí de crise, né? O Flamengo 5 jogos só venceu o último, então vem aí essa pichação, e aí eu repito que essa data FIFA vem como aquele soar de gongo pro Flamengo ter aí cerca de 10 dias, mais ou menos, para se reestruturar, se recolocar nos trilhos, e tem tudo para dar certo. O Felipe Luiz tem tempo para fazer o Flamengo voltar a jogar, porque tem tudo isso da arbitragem acontecendo, mas dentro do campo o Flamengo não está respondendo, está jogando mal de forma geral, tanto é que eu nem fiz muito destaque individual ali da partida, porque o Flamengo jogou mal como um todo. E agora as falas após o jogo. Danilo pediu desculpas após a expulsão contra o Bahia. Primeiramente, acho que é importante me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo. É um lance que eu provavelmente deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar em situação de ter sido interpretado dessa forma. Aí ele completou até, falou que ele não entendeu como lance de expulsão, mas não tinha muito mais o que fazer naquele momento, e não foi, tá? Ele não encosta no jogador. Aquilo ali é pé alto, aquilo ali é tiro livre indireto. E o cara deu o vermelho direto. O seu Wagner Hillway, que estava lá no VAR, que é sempre parcial em partidas contra o Flamengo, sempre prejudica o Flamengo, não chamou o árbitro para rever e a expulsão foi mantida. Felipe Luiz sobre a expulsão de Wallace Yan. Hoje cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. Vou conversar com ele, o mental não pode influenciar de forma negativa. Felipe Luiz também falou sobre a liderança no Brasileirão perdida. Estávamos jogando com o status de líderes e agora somos perseguidores, temos muitos jogos pela frente. Palmeiras também perdeu aqui. Eles vão ter que jogar contra nós e vários adversários difíceis. Acho difícil que eles ganhem todos até o final. Nós também vamos lutar até o final. Eu acredito e confio no meu time. Felipe também falou sobre Samuel Lino. É difícil julgar o jogo de um jogador com um a menos desde os 15 do primeiro tempo. Ele teve que ajudar o Ayrton Lucas e perdeu as forças para atacar. A chance que ele teve de fazer o gol é porque ele estava lá. A linha é fina entre fazer o gol e não fazer. Infelizmente não fez. Eu confio muito nele, a gente sabe a qualidade que ele tem e é questão de tempo que ele coloca a cabeça no lugar. Hoje não dá para culpar. Enfim. Emerson Royal critica o nível da arbitragem no Brasil, falando muito triste quando você vê o Brasileirão, que é tão competitivo, com erros de arbitragem assustadores. Jorginho também falou ao Premier e abordou a importância desse resultado para a sequência do Campeonato Brasileiro. É uma reta final, mas tem muito para se jogar ainda, a gente tem que manter a calma agora. Nesses momentos a gente tem que estar unido, trabalhar cada vez mais forte e os resultados vão chegar. O jeito que a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente quer, a gente merece mais e a gente está trabalhando para isso, disse Jorginho em entrevista ao Premier. Boto deu uma detonada ali, uma esculachada na questão da arbitragem, mas isso aí não está bastando. A gente já falou aqui 1000 vezes que o que precisa é de uma intensificação um pouco maior nos bastidores, porque não é nem para ser beneficiado, não. É para, no mínimo, ter um tratamento igual, porque o Palmeiras, eu não sei o que eles fazem lá, que é sempre a favor do time paulista, né? Boto detonou a arbitragem brasileira e a forma como a CBF lida com isso. O dirigente não poupou críticas e destacou um caso que eu considero absurdo. Ramon Abateabel, que segundo Boto, prejudicou o Flamengo contra o Cruzeiro e ainda recebeu como prêmio apitar o jogo do Palmeiras. O árbitro nos prejudicou quinta-feira passada e teve como prêmio apitar o jogo do nosso rival. E fez o que fez. Boto também comentou que já tentou falar com a CBF, mas nada mudou. O que se passa nos outros campos é realmente vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, mas continua igual. Aí, Boto criticando um pouquinho, pesando um pouquinho mais a mão na crítica à arbitragem, com razão, porque não tem outra forma de lidar com isso a não ser assim, porque ontem foi a gota d'água, nem a CBF teve cara de manter o Ramon Abateabel assoprando esse apito, fazendo essas lambanças que ele tá fazendo, uma lambança até a página 2, porque isso aí não tem muito como esconder que é tudo premeditado, que eles estão fazendo a favor do Palmeiras, não tem jeito, não tem jeito. É uma coisa que a gente fica muito na base da suposição normalmente, falando aquele supostamente, etc. Mas foi tão descarado, ontem tá todo mundo falando disso,
que não tem como dizer que, ou no mínimo desconfiar muito fortemente que aquilo ali não é armado. E agora vamos falar de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, mercado da bola agora, tem novidades sobre as negociações com Tati Castellanos. Antes disso, vamos falar que na data FIFA, Flamengo agora tem alguns dias e já estava previsto para intensificar as negociações de renovação por Arrascaeta, Felipe Luiz e talvez aí tentar avançar nas negociações com o Rossi. O Arrascaeta está muito próximo já de uma renovação que a gente trouxe aqui até o fim de 28, mas dependendo de metas, ele é estendido automaticamente para 2029. Então, desculpa, metas aí de desempenho técnico, de gols, assistências, participações em gols, podem fazer com que o contrato se estenda até 2029. Além disso, tem o Felipe Luiz, que negou a princípio o primeiro contrato. O Flamengo já fez uma contraproposta e eles vão sentar para negociar essa renovação agora, nessa semana da data FIFA. Vamos ver, espero que dê certo, apesar de muitas divergências aí que eu tenho com o Felipe Luiz e algumas escolhas dele. Acho sim que ele tem que ser mantido, tem que continuar à frente do Flamengo. E possivelmente com o Rossi mais à frente, depois desses três aí, também o Pedro já está na mira aí do José Boto para renovação de contrato. Agora, vamos falar aqui de Tati Castellanos, porque essa sequência de jogos ruins do Flamengo está fazendo com que o clube mude de postura e coloque a contratação desse centroavante adicional para o elenco, que não seja exatamente aquele cara de área fixo, mas que saiba fazer gols muito bem, está sendo colocado como uma prioridade, inclusive o Flamengo disposto a gastar um pouco mais do que esteve para trazer o jogador já na próxima janela, podendo inclusive fazer com que seja a contratação mais cara da história, passando inclusive Samuel Lino. Ou seja, o Flamengo pode chegar perto do valor pedido pela Lazio, que é entre 30 e 40 milhões de euros, para trazer Tati Castellanos. Nessa semana, como a gente falou, o Boto está trabalhando nas renovações, mas em paralelo, ele já mandou o recado lá para o staff do Castellanos para conseguir uma reunião com os dirigentes da Lazio para uma nova proposta. Tá? Isso é uma informação que a gente tem ali dos bastidores do Flamengo. Deve haver essa reunião aí nas próximas semanas para o Flamengo ouvir da Lazio quanto de fato eles pretendem receber. Lembrando que o Tati Castellanos está muito bem esse ano. Isso pode ser um agravante em relação a valores. Mas, por outro lado, como a gente falou, está pesando muito positivamente para o Tati Castellanos o desempenho dele, o profissionalismo, se a gente levar em conta que ele já deixou claro para a diretoria do time italiano que ele quer sair. Então, pode ter aí dois pesos esse bom desempenho aí do Tati, mas o fato é, a novidade é que o Boto já está agendando essa reunião para apresentar novamente esse interesse do Flamengo e ouvir a pedida dos italianos e quem sabe até dizer que consegue chegar bem próximo disso, fazer a proposta e já deixar tudo assinado antes mesmo da janela de dezembro. Vamos aguardar e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto, qualquer detalhe adicional, eu trago aqui para vocês. Tô aqui na expectativa porque eu acho que ele seria uma virada de chave nesse elenco do Flamengo. É um cara
de muita garra, muita disposição, faz muito gol, tem muito boa técnica, iria chegar para brigar e muito por posição com o Pedro, principalmente com as características que ele tem. Muito provavelmente o Felipe Luiz colocaria ele de titular como centroavante do Mengão e chegaria para ser ídolo, tá? Vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Em paralelo, o Flamengo também está acelerando aí as possibilidades, as reuniões para a contratação de zagueiro e de goleiro, com nomes aí que a gente já falou. Mas voltando um pouquinho para o ataque, tem dois nomes que a gente já trouxe que correm por fora em relação a Tati Castellanos, que são Gabriel Jesus e Richarlison Pombo, também ali no radar. Mas o foco hoje é no Castellanos e eu concordo, acho que ele tem que ser priorizado sim, por conta de idade, por conta de características. Acho que pode ser uma baita contratação do Flamengo e tem toda a razão em focar e intensificar as negociações para trazer o jogador assim que possível. Então, repito, qualquer novidade eu trago para vocês, mas quero ver aqui nos comentários a opinião sobre esse assunto, em que o Flamengo tem que focar nessa data FIFA para voltar aos trilhos. Se você concorda com as atitudes do Flamengo no jogo de ontem, provavelmente não, né? Mas comenta aí pra gente desenvolver esse assunto durante o dia. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!